Glória a Deus, bom dia, shalom. Bom dia, shalom, shalom, glória a Deus, aleluia, graças a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos e clamamos, ó Pai amado, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre o nosso ministério, sobre cada irmão, cada irmã que está se expondo, ó Pai amado, a esses ensinos, que nós possamos crescer, aprender de ti, aplicarmos as nossas vidas e que a tua misericórdia esteja sobre nós, Pai. Perdoa nossos pecados, nos cobre com o sangue de Jesus Cristo e nos faça, ó Pai amado, cada vez mais dependente de Ti, que entendamos, ouçamos e pratiquemos aquilo que a Tua voz liberar sobre nós, Pai. Por favor, nos dá graça e nos ajuda em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Irmãos, deixa eu fazer um pedido para os irmãos que estão aqui, vão assistir depois. A gente precisa de uma ajuda em que sentido? Às vezes as pessoas estão passando por certas coisas e a gente, sim, a gente tem orado pelo ministério, a gente apresenta as pessoas, a gente manda oração, né? Eu tenho assim o hábito de mandar oração assim para as pessoas mesmo especificamente, mas eu queria pedir um auxílio em que sentido? Peça oração. Quando você estiver numa situação, eu não quero incomodar, não quero, acho chato, acho isso, só fazer isso. Fala, pastor, ora por mim. Acabou. Se quiser falar o assunto, você fala, se você não quiser, não precisa. Mas me ajuda nisso aí, porque na verdade o que acontece? A gente fica trabalhando às vezes muito no geralzão, e quando Deus nos dirige a mandar oração para alguém, a gente tem mandado, eu tenho mandado, a pastora tem mandado, mas na verdade você pode nos ajudar fazendo isso. Então, tá com uma dificuldade em qualquer área, um WhatsApp rapidinho, um segundinho, pastor, manda uma oração por mim, obrigado, acabou, entendeu? Por favor, me ajuda nisso aí, em nome de Jesus. Amém. A pastora vai começar aí, Gênesis 50. Eu não tenho nada para falar desse capítulo, na verdade, a única coisa ali que eu vou falar é o espanto que eu fiquei, né, em ler aquilo ali, 40 dias preparando o corpo de Jacó, embalsamando, depois 70 dias chorando. Depois, quando levaram para lá, José chorou mais 7. E foi um cortejo enorme, foi uma coisa. E agora a gente vê, tudo bem, tem uma cultura, né? Mas a gente vê os velórios, por exemplo, aqui na minha cidade, a gente, quando morre alguém que a gente conhece, que a gente vai, tem 10 ou 12 grupinhos ali, geralmente conversando de coisas aleatórias, nada a ver com o ambiente que estão inseridos, dando risada, brincando, como se estivesse numa festa ou numa reunião, família, para qualquer outra finalidade. Então, assim, eu vejo o quão a gente está distante de uma realidade, de um lamento por uma vida que realmente se vai aí, como está tendo aí hoje em pauta é a doutora Neuza Tioca, uma mulher que deixou aí legado, deixou um monte de marca, deixou um monte de filho espiritual. Raramente você atende uma pessoa que não falou assim, eu passei pela da doutora Neuza, eu passei pela doutora Neuza, eu passei pelo... Praticamente todo mundo já passou por alguma coisa que veio dessa irmã. Então, ou seja, é um negócio, é um trabalho que ela fez aí pelo Brasil, uma coisa de excelência. E, na verdade, né, não sei como é que vai ser o velório dela, mas infelizmente a gente tem lamentado pouco, tem respeitado pouco esse momento, né? Então, isso me chamou a atenção nesse capítulo, que é realmente uma cultura assim bem diferente nós estamos vivendo hoje. Amém? Aí do resto é com a pastora mesmo, que o senhor não me deu mais nada. Né? Dentro disso, vemos a banalização da vida, de uma maneira geral, não é? A honra, a memória, tudo isso, no caso, né, está se indo na vida já. Agora, imagina na morte, não é? Então, temos, às vezes, um churrasquinho esses dias. A gente estava na casa da minha sogra, comemorando o dia do Mateus, né? Então, e o aniversário dela também, e ali o que aconteceu? Uma criança falou assim, como que a Luísa falou do negócio do enterro? Não, eu tava falando agora de comida, porque ela gosta muito de comer, né? E aí o meu irmão falou assim, a Maria Luísa come churrasco até em velório. E ela tem 7 anos, né? Aí ela falou assim, não, tio, aí não dá, né?
porque em velório nós temos que respeitar a morte das pessoas. E ela tava com um pedacinho de pão na mão. Aí ela fez assim, apesar que dá para fazer assim, né, ó. E foi comendo e chorando ao mesmo tempo. Então, ela deu um jeito de resolver o problema dela, de mandar alguma coisa pro bucho, que nem ela fala, e lamentar o morto. Então, o morto tá lá, eu tô viva, eu choro pelo morto e como meu churrasco. Ela já até conseguiu uma solução, hein? Então, amado, diante disso, né, que nossos corações verdadeiramente deem importância. Precisamos entender também que às vezes há um luto exagerado, né? Aí o adversário se aproveita do luto e coloca os seus demônios aí, que as pessoas às vezes fazem até pactos, não é? Em velórios, falando, eu que queria ir, eu queria ter morrido junto, eu vou me jogar na sepultura, aquelas coisas todas que o adversário aí, ele lança a mão. Então, em tudo isso, amados, nós vemos o Senhor nos chamando a um equilíbrio, como o pastor Alexandre falou, viu? Uma cultura de embalsamento, tudo, mas que nós fiquemos sempre com a cultura do céu. Essa que vai valer a pena nós vivermos, não é? Em nome de Jesus. Então, o que eu vi aí do capítulo 1 até o 14, a importância de José no meio daquele povo. O Egito todo se moveu dentro dos altos escalões, se moveu para quê? Para lamentar, para prantear a morte de um estrangeiro. Então, verdadeiramente, José era um homem honrado. Amém? Aí depois, do 15 ao 21, é algo assim que talvez esteja acontecendo na tua vida, na minha vida, na vida dos irmãos, de uma maneira geral, de pessoas que a gente às vezes está observando. Por quê? Quando nós entendemos o propósito, como foi o caso de José, olha, ele entendeu o propósito, ele se resignou, ele cooperou com o propósito e não se estribou em si mesmo. Então, ele perdoou, ele esqueceu, ele foi adiante com gratidão e maturidade espiritual. Amados, aí depois fala assim, ó, uma maturidade espiritual, emocional e comportamental que se podia ter. Então, ele foi um homem aprovado por Deus naquele momento em que tudo estava nas suas mãos. Os seus irmãos estavam nas suas mãos. O pai já havia falecido. Aquele que seria o restringidor da sua vingança já havia falecido. Então, ele poderia lançar mão e falar agora vamos resolver a nossa pendência, mas aí verdadeiramente ele tem uma atitude, né, no negrito da Bíblia, para chamar a atenção, está lá, a magnanimidade de José, ou seja, ele tinha um coração puro, um coração que havia aprendido a confiar em Deus e nos propósitos eternos do Senhor. Aí depois coloquei assim, amados, quando eu estava lendo o perfil dos três reis, o Senhor pôs isso no meu espírito, enquanto um instrumento da ferida não se tornar instrumento de gratidão, não estaremos prontos para Deus. José já estava no governo, José já estava em ordem, estava frutificando diante daquilo que ele precisava fazer, ele estava ministeriamente, vamos colocar assim, ele era um homem pleno, só que por dentro ele precisava ser construído ainda pelo Senhor. Então, quando nós ouvimos a palavra dele, ele falou que, na verdade, olha, respondeu-lhe, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Ou seja, ele viu o mal que estava sendo feito. Mas olha o que ele fala, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e vossos filhos. Assim os consolou, ele lhes falou ao coração. Olha que atitude maravilhosa. Sabe por que ele pôde manifestar isso? Porque ele estava com o coração agora pacificado diante de Deus. Ele tinha entendido toda a caminhada, todo o propósito. Então, ele tinha gratidão diante de Deus e ele podia manifestar isso. Agora, ele governava. Lembra quando o Senhor deu a revelação para o pastor naquela palavra? Está escrito, mas houve uma revelação ali. José está vivo e reina. Então, quando ele governa todo o Egito, os irmãos chegando falando para Jacó. Então, o que está morto na sua vida é esse tipo de governo que o Senhor quer trazer para você. Aprenda, sim, podemos alimentar aqueles que desejaram a nossa morte, podemos alimentar os nossos perseguidores, só que só conseguiríamos fazer isso depois de passar por alguns princípios, e eu vou citar 2 aqui. Amém? Valeu-me ser afligido para que aprendesse os teus decretos. Olha lá, José. Ele aprendeu os decretos do Senhor, assim como Cristo
Cristo colocou ali, na palavra de Deus fala, e ele aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu, porque ele teve que encarar a possibilidade da desobediência, ainda que ele não fosse desobedecer, mas a tentação veio. E ele, porque ele obedeceu a Deus, através de um sofrimento, o que ele fez? Ele venceu. Então, José, amados, ele vai e traz essa marca. O sofrimento não é um fim em si mesmo, mas o sofrimento faz parte do processo de Deus. Ele tinha que alimentar pessoas lá na frente, mas para isso ele teve que sofrer. Eu quero falar um pouquinho dentro desse capítulo a respeito de patentes. Às vezes o Senhor quer te dar uma patente espiritual, mas para isso precisa ter um comportamento emocional, psicológico, de imaginação, de memória, precisa ter fundamentos ali dentro para ele poder te dar uma patente. E às vezes nós não queremos passar por isso, nós não queremos ser tocados naquilo que são os nossos próprios ídolos, e nós vamos permitindo que esses ídolos nos governem. Mas como José, amados, ele regia por fora, Deus falou, agora eu vou trazer o reinado por dentro. E para isso, nós precisamos entender que há uma patente sendo construída dentro de nós. E, na verdade, a patente máxima que Deus quer é sermos parecidos com Jesus Cristo. E eu estou falando que essa patente, parecer com Jesus Cristo em várias circunstâncias que se achegam à nossa vida, nos dará, sim, autoridade sobre demônios, mas, em primeiro lugar, vai trazer grande alegria ao coração do Pai. E é isso que ele está procurando. Pessoas que o adorem, por conta, amam os seus mandamentos. Lá em João 14 fala isso. E aquele que me ama, ele guarda os meus mandamentos. E aí, depois, nós vamos ver aqui, ó. Eu creio que isso é chave para as nossas vidas. O apóstolo, quando eu comecei a segui-lo, uma das primeiras aulas que eu assisti dele foi uma em que ele estava falando a respeito do ciclo vicioso, ciclos de repetição que passamos na nossa vida. E aí o que ele trouxe? Ele trouxe quando chega uma circunstância e ela vem para nos ferir, para nos matar, e nós não temos alegria, o que acontece? Nós vamos ficando presos naquele ciclo, naquele lugar, sempre o adversário vem e bate, né? São as casas espirituais, dimensões espirituais da maldade que nos prendem. E aí ele falou, uma das chaves para nós vencermos aquilo que nos sobrevém tende motivo de grande alegria o passar por várias, sim, é um tratamento doido, mas é libertador. Então, na verdade, é o que o Senhor está tratando conosco. Então, tende motivo de grande alegria, está tendo provado, alegre-se. Está sendo, como é que fala? Tentado, alegre-se. Você está sendo perseguido, caluniado, alegre-se. Então, amados, é uma chave para você. Então, é de dentro para fora. Tem de motivo de grande alegria. Porque você vai ser perfeito, você vai ser íntegro, você vai ser completo. E é o que Deus está buscando. Aqui José tornou-se completo. Aqui, com essas palavras, com essa atitude, com esse coração longânimo, paciente, misericordioso, bondoso, grato. Ali ele conseguiu essa manifestação de ser inteiro. Agora José estava um vaso inteiro nas mãos do Senhor, sem rachaduras, sem ciclos de repetição. Sem ter que passar por prisões, novamente, pessoas ficando com a capa pecando, pessoas ficando com a túnica, pessoas esquecendo ele na prisão. Agora, nada disso mais teria que acontecer, porque ele foi rompendo todos os processos dos quais o Senhor o submeteu. Ele entendeu a boa mão do Senhor sobre a vida dele inteira, e é isso que nós precisamos aprender. O Senhor fala, reconhece-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Aleluia. É isso que o Senhor quer. E depois, amados, numa das ministrações anteriores, eu falei que Jacó não sabia. Aqui, de fato, talvez ele pudesse saber, porque os irmãos estavam falando. Vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir. Então, aí ele fala no 17, assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos e do pecado, porque te fizeram mal. Então, eles estavam falando a respeito de uma possibilidade de Jacó saber do que havia acontecido, deles terem vendido José, não é? Então, eu falei isso, eu quero me retratar aqui. E depois, aqui nós vemos um José tão conectado com o Senhor que ele se lembra da promessa. O que ele fala aqui, ó. José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Mas no 24, José disse a seus irmãos, eu morro, porém Deus certamente vos visitará. Olha que coisa tremenda. E vos fará subir dessa terra
para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Antenado na promessa. Quantos anos já haviam se passado? Ele trouxe ali aquela palavra, podendo alinhar os irmãos. Olha, quando eu morrer, não deixe o meu osso aqui. Eu quero estar junto com a promessa. Eu quero estar na terra da promessa dos meus antepassados. Então, isso é importante. Guarde as promessas de Deus no teu coração. E no tempo certo, quando vierem momentos decisivos, arranque a promessa e apresente. Porque isso vai fazer que o Senhor também se lembre que você tem um coração fiel e confia nas promessas dele, do teu Pai, do Senhor, o teu Deus. Amém? Amém? Era isso que eu queria falar hoje, em nome de Jesus, porque no caso, aí nós vamos ver no livro hoje que temos as conspirações do maligno, e exatamente isso, as conspirações do maligno vão servir para que a nossa patente em Cristo Jesus se aumente e a nossa autoridade contra o adversário verdadeiramente será maior. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Falando mais um pouquinho a respeito disso aí, eu queria, assim, essa presença da unção, do chamado, esse sonho, tudo isso que tinha na vida de José, que nós estamos aí encerrando, né, Gênesis hoje, tudo isso incomodava demais e eles queriam muito mais a ausência de vida do que a morte. Então, como isso funciona? Eles queriam tirar de perto deles toda a manifestação visual daquele negócio todo dia incomodando, com aquela túnica, com aquele falar, com aquele procedimento. Então, assim, todos os dias era trazido à vista deles aquele tipo de movimentação. O sonhador está aqui perto. Então, na verdade, às vezes a gente fala assim, eles queriam muito matar José, mas eles queriam mais, na verdade, se livrar daquela visão, daquela atmosfera, daquela unção, que aquilo estava incomodando eles. Não era assim para mim vamos matar por matar, mas era muito mais se livrar daquela presença. Eu não sei se eu estou conseguindo explicar o que eu tô entendendo aqui, mas é exatamente isso. Eles queriam mais a ausência da vida, da presença, da unção, do chamado, do que a morte, literalmente. E então nós precisamos ficar bem atentos, porque de repente as coisas que estão nos incomodando, nós precisamos nos tratar em Deus mesmo, porque nós vamos às vezes pegar um caminho aí que não vai resolver nada, porque as coisas vão acontecer porque são de Deus do mesmo jeito e nós só vamos nos ferir nessa jornada aí. E enquanto a pastora estava falando ali, esses irmãos, eles tinham uma promessa, eles tinham uma palavra já de José falando que estava tudo bem, que ele não ia fazer mal, para eles não brigarem no caminho, para eles ficarem em paz, que ele já tinha entendido que não foi eles que traiu, mas que foi Deus que levou eles lá. Então, assim, José já tinha ministrado muito eles a respeito de como seria ou como não seria a consequência do que eles fizeram para José através da própria boca de José. Mas quando Jacó morre, eles desconfiam disso. Eles saem dessa atmosfera, ou seja, eles não estavam construídos por dentro, de verdade, descansados na palavra de José. Eles confiavam na presença de Jacó. Enquanto o pai estiver vivo, ele não vai fazer nada, porque ele ama e respeita o pai e não quer trazer esse dissabor para o pai. Mas depois que o pai partir, nós estaremos à mercê dele, e aí a coisa vai complicar. Então nós precisamos entender que que as nossas vidas, elas não estarão nas mãos dos homens. Aqueles homens, eles tinham a vida deles como protegidas por Jacó. Jacó morreu, acabou a proteção. Mesmo tendo uma palavra de um adversário, que era José, que já tinha falado, eu não sou adversário de vocês. Eu sei o meu propósito, eu sei que eu fui levantado para sustentar vocês. E José já tinha dado provas cabais sobre isso. Mas mesmo assim, eles não tinham recebido essa manifestação de Deus a favor da vida deles, e eles continuavam a acreditar que quem os protegia, quem os guardava, quem os estava suprindo, quem estava levando adiante, era a figura de Jacó. Sim. E Jacó já não tinha mais esse poder. Jacó já não tinha mais, lógico que tinha essa paternidade, tinha essa hierarquia a ser respeitada, tinha uma presença do pai,
Mas, na verdade, o governo já estava na mão de José. Sim. Então, se ele quisesse já ter feito outras coisas antes, ele daria para ele fazer. Ou se ele tivesse ficado quieto, falado, eu vou esperar meu pai morrer, eu vou saber se meu pai está vivo, aí sim eu vou executar a vingança, aí nós poderíamos entender isso. Mas, na verdade, o que acontece? Fica aqui para mim bem claro que eles não acreditaram naquilo que José falou. Eles acreditavam que a presença de Jacó o salvaria. E isso é um problema muito grande, porque pessoas podem sair da tua vida. Pessoas podem ser retiradas por Deus da tua vida. E quem você está confiando? Aonde você está descansando a tua vida financeira, o teu ministério, a tua chamada, a tua vida emocional? Até que ponto realmente você está confiando naquilo que Deus já te falou, ou você está confiando naquilo que aquela pessoa representa? Voltando da doutora Neuza Itioca, talvez tivesse muitas pessoas hoje, tem muitas pessoas hoje que estão justamente passando por esse risco. Falando, nossa, agora ela morreu. Agora vão me perseguir no ministério. Agora vão me tirar da diretoria. Agora vão me colocar aqui. Agora vão fazer lá. Porque quem segurava a minha onda aqui era a doutora Neuza Itioca. E essas pessoas estarão equivocadas. E elas podem estar passando por esse tipo de ataque. Então, se você estiver dentro de um ambiente onde você está se apoiando em homens e que na ausência daquele homem você vai ter algum tipo de consequência que aquele homem estaria te livrando e você tem a sua confiança irrestrita naquilo, saia desse ambiente. Porque nós vamos voltar lá na palavra de domingo, de um Golias nos representando que pode falhar. Sim. Então, o apóstolo Éder pode morrer. E como é que eu vou, e como que nós vamos fazer da nossa vida? Eu posso morrer, minha esposa pode morrer. Se eu morrer, como é que ela vai fazer da vida dela? Ela não tem que fazer nada, ela tem que me enterrar e tocar a vida dela, no sentido de que Deus a está representando, guardando, suprindo, dando direção, e é ela com Deus. Então, na verdade, nós precisamos entender que esses homens, eles já tinham sido ministrados por Deus, usando um privilégio eles tiveram, de usar a boca do próprio adversário. Eles tinham ali a palavra, eles não confiaram na palavra do irmão deles. Eles não tiveram a palavra de José como uma palavra de verdade. Eles tiveram uma palavra assim: José está falando isso só para passar um melzinho na nossa boca, mas quando o pai morrer, ele vai se vingar. Ou seja, eles acreditaram muito mais na vida de José como alguém carnal, que estava só esperando um momento propício para se vingar, do que um homem espiritual que tinha empenhado a sua palavra, feito uma leitura completa de tudo que tinha acontecido e falou: eu entendi o que aconteceu. Vocês estão isentos de qualquer consequência das minhas mãos. Ele não falou que eles não teriam consequência, mas das minhas mãos eu entendi o propósito de Deus. O que Deus vai tratar com vocês, o que vai acontecer pela plantação de vocês, vocês com Deus, vocês corram aí para se arrepender, para mudar o mundo espiritual. Isso aí não é comigo, mas da minha vida, quanto ao mal que vocês me fizeram, eu entendi que Deus me trouxe até aqui, eu entendi que Deus me trouxe para sustentar vocês, eu entendi que tinha um caminho profético para eu fazer, que tinha uma palavra, um sonho, uma promessa na minha vida e que foi dessa vez, foi dessa forma que se cumpriu. Então vocês estão por mim liberados. Vocês estão por mim livres de qualquer manifestação de vingança, de ódio, de raiva, de perseguição, de morte, ainda que eu tenha poder para. Mas eu vou usar o poder, eu não vou usar o poder que eu tenho na terra para matar vocês, mas eu vou usar o poder que eu tenho na terra e no mundo espiritual para sustentar vocês, para alimentar vocês, porque eu entendi o que está acontecendo. Eu serei para vocês alguém que vai colocar comida na mesa. Eu serei para vocês alguém que vai livrar a tua descendência. Eu serei para vocês aquele que vai preservar o teu patrimônio. Eu serei para vocês tudo ao contrário daquilo que vocês pensam que eu sou e daquilo que vocês pensam que eu poderia fazer, porque talvez na cabeça e no coração daqueles meninos, daqueles homens já, eles pensavam assim: se eu fosse José, eu mataria. Se eu fosse José, eu me vingaria. Se eu fosse José, eu faria isso. Então, talvez você meça as pessoas por aquilo que você faria. Eu posso medir as pessoas por aquilo que eu faria. Sim. Às vezes a gente não faz aquela brincadeira: ah, se eu fosse Deus, eu já teria feito isso ou aquilo. Ah, se eu fosse Deus, eu já teria. Mas você não pode medir as pessoas por aquilo que você faria.
sim, Mesmo porque talvez nem você fizesse, se você estivesse no mesmo ambiente espiritual, sendo ministrado pela mesma palavra, debaixo do mesmo chamado. Você só faria isso porque esse não é o teu chamado, e você não consegue fazer a leitura do chamado do outro na essência e na profundidade que Deus o visita. sim, Então não adianta a gente querer dimensionar o que nós faríamos no lugar do outro, porque você não é o outro. A graça que o outro recebeu, a revelação que o outro recebeu, o entendimento que o outro recebeu dentro daquela guerra, você não recebeu, porque não é a tua chamada, não é o que você está passando, não é a guerra que você está guerreando. Mas José não, José recebeu revelação, recebeu o sonho, passou pelo ambiente de traição, passou por outro ambiente de traição, passou pela prisão, foi fazendo um monte de coisa, teve um projeto. Só que dentro disso, Deus foi alimentando ele. Dentro disso, Deus foi trazendo realidades espirituais para ele fazer a leitura do que estava acontecendo naquilo. Então, nós não podemos olhar nem de um lado nem do outro, nem olhar e falar assim: ah, eu faria tal coisa se eu fosse José. E por isso eu preciso agora dar um jeito de me defender. E nem você, sendo José, pode desprezar também o outro que não está fazendo o que você está fazendo, porque ele não tem a tua chamada, ele não tem a tua marca, ele não recebeu a graça que você recebeu, ele não flui onde você flui. sim, Então, assim, é sempre uma linha muito fina que nós vamos ter que justificar um, justificar o outro, entender o que o outro está fazendo, sim, fazer a leitura exata, porque nós não estamos naquele contexto. Nós não estamos inseridos naquela guerra, não temos como dimensionar isso. Não temos, na verdade, como entender isso. Como que nós vamos entender? Só passando por aquilo ali. sim, Então, o que aqueles homens olhavam e falavam assim: se eu fosse, eu preciso dar um jeito de me defender, porque agora o pai morreu. E se eu fosse ele, eu mataria. Não era a mentalidade de José. E José já tinha falado isso, mas eles não tinham acreditado. Então, tire os seus olhos dos homens, pare de se comparar o que você faria. E se você faz algo extraordinário, como José, para ele estava fazendo algo extraordinário, não pense que os que estão para trás são desprezíveis ou você é tão melhor assim. É sim, só a graça que você está recebendo para cumprir o teu chamado, o teu ministério, o propósito de Deus na tua vida dentro sim. dessa área. Nada mais que isso. Ah, Só isso. Deus. Então é isso que Deus está liberando sobre as nossas vidas, uma graça para executar algo. E aí Deus vai liberar uma graça para o outro executar outro algo. E nós vamos então caminhando, Ah, confiando em Deus. Tire os seus olhos do homem. Quem te promove, quem te carimba, quem te atesta, quem te guarda, quem te preserva a vida, quem te alimenta, é Deus, usando, às vezes, alguma pessoa vai ser usada para isso. Mas se essa pessoa falhar, se essa pessoa partir dessa terra, se essa pessoa se perder, se essa qualquer coisa, não estejamos nesse ambiente de falar agora meu pai morreu e nós vamos morrer também. Amém? Em nome de amém. Jesus. Agora nós Glória a vamos lá Deus. para o livro, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Hoje, capítulo 10. Essa semana nós vamos acabar mais esse livro aqui, sexta-feira. Nós vamos dar uma enroladinha para acabar sexta, porque na verdade daria para acabar amanhã, porque o capítulo 11 e o 12 é bem curtinho. Mas eu vou dar uma enroladinha mesmo de propósito, fazer o 11 amanhã e o 12 sexta, e aí a gente começa outro na segunda. Amém? E então hoje é o capítulo 10. Nós já mandamos aí a as fotos, a pastora já mandou aqui o resumo que ela fez. Então, nós vamos estar fazendo essas orações aqui, que são os mesmos tipos de manifestações daquela perversidade toda, daquela liberação ainda de Belial, todo aquele contexto onde a perseguição, o mundo espiritual vai querer corromper as nossas vidas. Que eu nem sei que ano que foi escrito esse livro aqui, mas eu estava dando uma pensada, deixa eu ver se eu acho aqui o ano. 2011, 2010, 2011, tem duas datas aqui. Primeira edição, outubro de 2011. Então, 2011 para 2024, esse livro parece que foi escrito agora o ano passado para cá, para o Brasil, né? Dentro das manifestações que ele tem falado, que eu creio que Deus já estava falando com ele de repente a respeito da nação dele.
Mas se você for colocar aqui essas manifestações, muita coisa que está acontecendo no nosso país hoje, parece que esse livro foi escrito agora baseado no que o autor pudesse estar vendo no Brasil. Então, nós temos que nos livrar, porque esses espíritos estão com muita força atuando na nossa nação, com muita força atuando na igreja, com muita força atuando contra as nossas vidas. Logicamente que para o adversário, quanto mais gente cair para ele, melhor. Quanto menos líder posicionado tiver para ele, melhor. Porque ele vai encontrar uma igreja aí que está se perdendo a cada dia, né? O apóstolo tem trazido aí alguns relatos de coisas que a gente olha e para a gente, que é aquilo que eu falei agora há pouco, a gente pensando espiritualmente, racionalmente, eu posso pensar do jeito que eu quiser. A gente não consegue acreditar que exista certas coisas, porque para a gente, graças a Deus, é uma coisa tão longe, né? Ontem na aula o apóstolo falando que ajuntamentos de pessoas, de pastores em chácara, que levam prostitutas para poder, tipo, aliviar a tensão dos pastores, lugares que os pastores estão se encontrando, liderança se encontrando, com troca de casais, como uma coisa natural, normal. Então, para a gente, para nossa cultura, para nossa realidade cristã, você fala, cara, isso aí deve ser brincadeira, não é? Não pode ser possível uma pessoa estar dentro de uma igreja, pregando, falando de Jesus, falando de Deus, e depois indo para um lugar e trocar sua mulher com outra mulher e fazer todas essas coisas aí. Então, para nossa cultura, é impossível. Mas eu creio que o apóstolo tem fontes seguras que ele está falando, ele não está inventando e nem mentindo, então isso está acontecendo. Isso é uma realidade. Então, é algo assim que nós precisamos tomar muito cuidado, porque esse negócio está muito perto da gente. Se você for ver, é um negócio assim, é uma atmosfera que ela tá por aí. Então, nós não somos nada melhor do que esses irmãos que caíram. Na verdade, alguma coisa, algum poder de atração tinha neles, que isso chegou a ponto de levar, às vezes, uma igreja inteira a entrar numa prática dessa como uma coisa normal. Então, hoje nós estamos vendo aí pastores gays sendo consagrados ao ministério e igrejas inteiras se movimentando dentro dessa atmosfera. E então, assim, irmãos, nós estamos no último tempo, na última gota, na última hora, e nós temos que tomar muito cuidado, porque, na verdade, essa atmosfera ela está cada vez mais forte, cada vez mais assim, batendo a nossa porta porque, logicamente, para Satanás e seus demônios, uma igreja quanto mais corrompida, que é o que tem que resistir a ele, já está na mão dele, para ele fica fácil. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós aí e nos ajude em nome de Jesus. Amém? Então, nós vamos para as orações. Quem for acompanhar, página 118. Conspirações do maligno. Repete comigo, Pai. Pai, Nos caminhos do orgulho e do pecado, nos caminhos do orgulho e do o pecado, maligno conspira para destruir os justos. o maligno conspira para destruir os justos. Mas tu prometeste, Mas tu prometeste, em sua arrogância, em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre, persegue o pobre, que é apanhado em suas tramas. que é apanhado em suas tramas. Senhor, Senhor, as conspirações do maligno as conspirações do maligno continuamente trazem problemas continuamente trazem problemas e destruição para teus filhos. e destruição para os teus filhos. Tua palavra diz Tua palavra diz que o homem mau que o homem mau fica à espreita perto dos povoados, fica espreita perto dos povoados, em emboscadas, em emboscadas, mata os inocentes, mata os inocentes, procurando às escondidas as suas vítimas. procurando às escondidas as suas vítimas. Senhor, Senhor, isto descreve os planos do maligno isso descreve os planos do maligno para espalhar entre as pessoas a dor para espalhar entre as pessoas a dor e o pecado do aborto. e o pecado do aborto. Isso. Mostre à luz os teus julgamentos àqueles Mostre a luz e os teus julgamentos àqueles que em segredo que em segredo tentam levar jovens meninas tentam levar jovens e meninas, jovens meninas jovens meninas, a tomar a decisão a tomar a decisão de abortar de abortar as preciosas vidas que as elas carregam.
dívidas que elas carregam. Impeça o crime do aborto Peça o crime do aborto e expulse esta prática maligna de nosso país. e expulse essa prática maligna do nosso país. Senhor, Senhor, tua palavra descreve a tua palavra descreve as intenções secretas as intenções secretas dos espíritos ímpios dos espíritos ímpios de atar o pobre de atar o pobre a um estilo de vida, a um estilo de de vida, dependência dos de outros, dependência dos outros, ao ao invés de fazê-los invés de fazê-los terem sua própria independência. terem sua própria independência. Tua palavra diz: Sua palavra diz: armas ciladas no esconderijo, armas ciladas no esconderijo, como o leão no seu covil. como o leão no seu covil. Armas ciladas para roubar o pobre. Armas ciladas para roubar o pobre. Rouba-o, Rouba-o, prendendo-o na sua rede. prendendo-o na sua rede. Encolhe-se, abaixa-se, Encolhe-se, abaixa-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras. para que os pobres caiam em suas próprias fortes garras. Dai-nos coragem para sermos independentes, Dai-nos coragem para sermos independentes, autoconfiantes autoconfiantes e estarmos dispostos a ser responsáveis e estarmos dispostos a sermos responsáveis por nós por mesmos, nós mesmos, se possível, se possível, ao invés de dependermos dos outros. ao invés se possível, ao invés de dependermos dos outros. Senhor, Senhor, assim como o escritor de Provérbios, assim como o escritor de Provérbios, me sinto como se estivesse sendo destruído me sinto como se estivesse sendo destruído pelas tramas perversas pelas tramas perversas daqueles que querem me ferir. daqueles que querem me ferir. Mas como Salomão, Mas como Salomão, minha oração é direcionada a ti, minha oração é direcionada a ti, por tua grande graça e por misericórdia. tua grande graça e misericórdia. Mas eu confio em ti, Senhor, Mas eu confio em ti, Senhor, e digo: e digo, tu és o meu Deus. Deus, O meu futuro está nas tuas mãos. o meu futuro está nas tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos Livra-me dos meus inimigos, e daqueles que me perseguem. daqueles que me perseguem. Faze o teu rosto resplandecer sobre o teu servo. Faze o teu rosto resplandecer sobre o teu servo, Salva-me por Salva. teu amor leal. por teu amor leal. Não Aleluia. permitas que eu seja humilhado, Não permitas que eu seja humilhado, pois tenho clamado a ti, pois Senhor. tenho clamado a ti, Senhor. Mais que os ímpios sejam humilhados Que os ímpios sejam humilhados e calados fiquem no e Sheol. calados fiquem no Sheol. Sejam emudecidos os seus lábios mentirosos, Sejam emudecidos os seus lábios mentirosos, pois com arrogância e desprezo humilham os justos. e desprezo humilham o justo. Como é grande a tua bondade, Como é grande a tua bondade, que reservaste para aqueles que te temem, e que reservaste para aquele que te teme, e que à vista dos e homens que à vista dos homens concedem àqueles que se refugiam em ti. concede àqueles que se refugiam em ti. No abrigo da tua presença, No abrigo da tua presença, os escondes das intrigas dos homens. os esconde das intrigas dos homens. Na tua habitação os proteges Na tua habitação os protege das línguas acusadoras. das línguas acusadoras. Bendito seja o Senhor, Bendito seja o pois Senhor, mostrou o seu maravilhoso amor pois mostrou o seu maravilhoso amor para comigo, para comigo quando eu estava numa cidade cercada. quando eu estava numa cidade cercada. Alarmado eu disse: Alarmado eu disse, fui excluído da tua presença. excluído da tua presença. Contudo, Contudo, ouviste as súplicas ouviste a súplica quando clamei a ti por quando socorro. clamei a ti por socorro. Aleluia! Amem o Senhor. Clamem ao Senhor. Amem o Senhor, O Senhor, todos vocês, todos e vocês seus santos. e seus santos. O Senhor preserva os fiéis, E o Senhor preserva os fiéis. mas aos arrogantes dá o que merece. Está o que merecem. Sejam fortes e corajosos, Sejam fortes e corajosos. todos vocês que esperam no Senhor. Todos vocês que esperam no Senhor. Aleluia. Agora, a guerra do mal contra os filhos de Deus. Senhor, Senhor, algumas vezes me sinto como Davi, algumas vezes me sinto como Davi, rodeado pela perversidade rodeado pela perversidade, e ameaçado pela destruição de minha vida. ameaçado pela destruição de minha vida. Davi clamou dizendo: Davi clamou, dizendo: muitos touros me cercaram, muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam, fortes touros de Bazã me rodearam, abriram contra mim suas bocas, abriram contra mim as suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge, como um leão que despedaça e que ruge, como água me derramei, como água me e derramei, todos os meus ossos se
desconjuntaram. e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração é como cera, O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. deu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar. e a língua se me pega ao paladar. E me puseste no pó da terra, Me no pó da puse- morte, Me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães. pois me rodearam cães. O ajuntamento de malfeitores me O cercou. ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Traspassaram as minhas mãos e os meus pés. Poderia contar todos os meus Eu ossos. poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm Eles vêm e me contemplam. e me contemplam. Mas tu, Senhor, Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. não te alongues de mim. Ó minha força, Ó minha força, vem logo em meu socorro. vem logo em meu socorro. Davi sabia que tu virias para ajudá-lo. Davi sabia que tu virias para ajudá-lo. Senhor, Senhor, assim como eu sei. assim como eu sei, Seguirei o que diz a tua palavra. eu seguirei o que diz a tua palavra. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Espera nele. Espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho. em seu caminho, Por causa do homem por causa do que homem executa astutos intentos. que executa astutos intentos. Deixa a ira Deixa a ira e abandona o furor. e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, para fazer o mal, porque os malfeitores porque os malfeitores serão desarraigados. serão desarraigados. Mas aqueles que esperam no Senhor Mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. herdarão a terra. Pai, Pai, tua palavra descreve uma pessoa perversa. a tua palavra descreve uma pessoa perversa. O homem O mau, homem mau. o homem iníquo tem a boca pervertida. O homem iníquo tem a boca pervertida. Acena com os olhos, Acena com os olhos. fala com os pés, Fala com os pés. faz sinais com os dedos. E faz sinais com os dedos. Há no seu coração perversidade. Seu coração, perversidade. Todo o tempo maquina o mal. Todo tempo maquina o mal. Anda semeando contendas. Anda semeando contendas. Por isso a sua destruição virá repentinamente. Por isso a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado, Subitamente será quebrantado. sem que haja cura. Sem que haja cura. Estas 6 coisas o Senhor odeia. Essas 6 coisas do Senhor odeia. E a 7ª a sua alma abomina. E a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, Olhos altivos. língua mentirosa, Língua mentirosa. mãos que derramam sangue inocente, Mãos que derramam sangue inocente. o coração que maquina pensamentos O perversos, coração que maquina pensamentos perversos. pés que se apressam a correr para o mal, Pés que se apressam a correr para o mal. a testemunha falsa que profere A mentiras testemunha falsa que profere mentiras. e o que semeia contenda E entre que os semeia irmãos. contenda entre os irmãos. Pai, Pai, fortalecerei meu coração pela oração destas palavras de Davi. fortalecerei o meu coração por essas palavras de Davi. Livra-me, Livra-me, ó Senhor, ó do Senhor, homem mau. do homem mau. Guarda-me do homem violento, Guarda-me do homem violento, que pensa o mal no que coração. pensa o mal no coração. Continuamente se ajuntam para a guerra. Continuamente se ajuntam para a guerra. Aguçaram as línguas como a serpente. Aguçaram a língua como as serpentes. O veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. O veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Guarda-me, ó Senhor, Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio. das mãos do ímpio. Guarda-me do homem violento, Guarda-me do homem os violento, quais se propuseram transtornar os meus os passos. quais se propuseram a transtornar os meus Os passos. soberbos Soberbos, armaram-me laços e cordas. laços e cordas. Estenderam a rede ao lado do caminho. E estenderam a rede ao lado do caminho. Armaram-me laços corrediços. Laços corrediços. Eu disse ao Senhor, Eu disse ao Senhor, tu és o meu Deus. tu és o meu Deus. Ouve a voz das minhas súplicas ao Ouve Senhor. Súplica, ó Senhor. Ó Deus, Ó Deus, fortaleza da minha salvação. fortaleza da minha Tu salvação. cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Não concedas, ó Senhor, Não concedas, ó Senhor, ao ímpio os seus desejos. ao ímpio os seus desejos. Não promovas o seu mau propósito, Não promova o seu mau para propósito que não se exalte. para que não se exalte. Quanto à cabeça dos que me cercam, Quanto à cabeça dos que me cercam, cubra-os a maldade dos seus lábios. a maldade dos seus lábios. Caiam sobre eles brasas vivas, Cai sobre ele as brasas vivas. sejam lançados no fogo, Sejam lançados no em fogo, covas profundas, em covas profundas, para que não se tornem a levantar. para que não se torne a levantar. Não terá firmeza na terra o homem de má língua. Não terá firmeza na terra o homem de má língua. O mal perseguirá o homem O violento, mal perseguirá o homem violento, até que seja desterrado. até que seja desterrado. Sei que o Senhor Sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido, sustentará a causa do oprimido e o direito
do e o necessitado. direito do necessitado. Assim os justos louvarão o teu nome. Assim os justos louvarão o teu nome. Os retos Os retos habitarão na tua presença. habitarão na tua presença. Agora Deus protege seus ungidos. Pai, Pai, até mesmo quando Davi estava sendo perseguido por Saul, até mesmo quando Davi estava sendo perseguido por Saul, ele recusou-se a fazer qualquer coisa que ferisse Saul, ele recusou-se a fazer qualquer coisa que ferisse Saul, que era o teu rei ungido de Israel. que era o teu rei ungido de Israel. Depois ele cortou um pedaço do manto de Saul na caverna. Depois ele cortou um pedaço do manto de Saul na caverna. Ele impediu seus homens de o machucarem, E o impediu seus homens, impediu seus homens de o machucarem, pois ele era um servo ungido de Deus. pois ele era um servo ungido de Deus. Eles disseram: Eles disseram: Este é o dia sobre o qual o Senhor lhes falou. esse é o dia sobre o qual o Senhor lhes falou. Entregarei nas suas mãos seu inimigo, Entregarei em suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. sem que esse o percebesse. Mas Davi sentiu Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso, ter-lhe o coração de remorso por ele ter cortado uma ponta do manto de Saul. por ele ter cortado uma ponta do manto de Saul. Então disse aos seus soldados: Então disse aos seus soldados: Que o Senhor me livre que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu senhor, de fazer tal coisa ao meu Senhor, de erguer a mão contra ele, de erguer as mãos contra ele, pois é um ungido do Senhor. pois é um ungido do Senhor. Com essas palavras, Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados, Davi repreendeu os soldados, não permitiu que atacassem Saul. permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna E esse saiu da caverna e seguiu seu e caminho. seguiu o seu caminho. Aqui nós vamos ver exatamente a manifestação oposta desses irmãos de José. Então, Jacó morreu, eles temeram, porque eles ficaram sem uma representação humana que os estava guardando de uma suposta vingança de José. Davi, ele já fazia o caminho, a rota completamente diferente. Mesmo tendo aquele que poderia, estava querendo matá-lo nas suas mãos, ele preferiu deixar que Deus o guardasse. Então aqui está um mistério aqui para a gente, uma chave, um entendimento de como nos comportar. Porque, na verdade, Davi teve a oportunidade de se livrar daquele adversário, mas ele não podia fazer isso, porque ele sabia quem o Senhor era naquele homem. Ele sabia, ele não estava querendo não matar Saul, mas ele não podia matar aquela unção. Era Deus que tinha que botar fim naquela unção. Então ele estava respeitando aquilo que tinha de Deus depositado naquele homem. Aquela perseguição humana, de homem para homem, Davi teria matado Saul há muito tempo, se fosse homem para homem. Mas o que Deus fez com que Davi enxergasse em Saul? A presença dele. Então Davi falou assim: eu não posso matar a presença de Deus. Eu não posso tocar nessa unção. Eu não posso tocar nessa autoridade, ainda que ela esteja perdida. Ainda que Saul se perdera como homem, mas tinha algo de Deus. Então é muito difícil a gente fazer essa separação, porque é uma oportunidade que nós temos a tendência de aproveitar, porque o teu inimigo está na tua mão, é óbvio, vamos matar. Não tem o que fazer. Deus me entregou isso e Deus não está me entregando nada. Então, naquela ausência de Jacó, os homens se perderam porque eles estavam apoiados no homem. E nessa entrega de Saul, que Deus permitiu que Saul tivesse na mão dele, Davi não se perdeu, porque ele estava confiando na misericórdia e na proteção de Deus. Falou assim, cara, se Deus não me guardar, se eu matar Saul, não vai adiantar nada, porque se Deus não me guardar, eu vou perder do mesmo jeito, eu vou morrer do mesmo jeito, alguma coisa vai acontecer. Ou eu creio que Deus está me guardando nisso, ou eu vou abandonar tudo. Então, Davi andava sempre nisso. Quem me guarda, quem me respalda, quem me protege, quem me dá vida, quem vai me pôr no trono, quem vai me levar até o final, é aquele que mandou Samuel me ungir. É nisso que eu vou andar. Até tem uma música da Ana Rock que eu creio que eles tiveram ali, ela, o marido dela, ou alguém teve assim, tipo uma palavra revelada, uma pregação que se tornou uma música. E dentro dessa música ela está cantando, e aí Davi, num momento de aperto, ele fala: Ô Samuel. Depois eu vou mandar a música no grupo, vocês prestem atenção nesse Ô Samuel. Ali ela consegue passar, pelo menos para mim, ela consegue passar na música, um desespero de Davi diante da unção. Samuel, o que que eu faço? O que que ele estava clamando? A Samuel como homem?
Não, a Samuel como uma representação de um pai espiritual que o ungiu. Ele falou assim: Ô Samuel, o que que eu faço agora? Como que eu saio disso? Como que eu ando? Então nós temos que clamar pela unção. Nós temos que entrar e falar, assim, o que nós vamos fazer dentro desse ambiente? O que nós vamos realmente deixar com que as coisas aconteçam diante daquilo que nós temos da parte de Deus? Então, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê aí direção e graça para colocarmos em atividade aquilo que o Senhor tem para fazer através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Fala. Então, aqui, ó, amados, eu sempre perguntei para Deus, falei, Senhor, por que que o Senhor apertou o coração de Davi? Qual foi o erro dele? Aí o Senhor hoje, na hora que o pastor estava falando e a gente repetindo, o que me veio? Lugar de risco. Nós podemos entrar numa situação, amados, e perdemos o controle. Então, o que Deus estava falando da vida viva, você entrou num lugar de risco, muito perigoso, que você cortou um pedacinho do manto dele. Só que quem te garantia que você poderia parar na hora certa? Então, esse é muito sério. Então, não entre em lugares de risco, lugares onde podemos começar e não conseguir brecar. Que é como às vezes a gente fala, a pessoa vai tomar uma cervejinha, não, vou parar por aqui. E aí aquilo abre uma porta, vou fumar só como o apóstolo falou ontem, vou fumar só uma maconhinha e vai dar tudo certo. Quando vê, tá enrolado. Então, o que Deus falou, meu espírito, tenha cuidado, porque sim, é só um pouquinho. Porque você se colocar num lugar de risco, talvez você não consiga parar. E aí depois, o que pode acontecer? Você vai continuar até executar o juízo com suas próprias mãos, que era o que Deus queria preservar a Davi. Então, Davi, ele tinha um entendimento quem era um ungido do Senhor. Então, tenha cuidado. Não se coloque nesse tipo de lugar, porque nós podemos sair da jurisdição a qual Deus nos deu, que é a entrega, e tomarmos nas nossas mãos. E isso nos será extremamente prejudicial. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus por esse entendimento. Graças a Deus. Amém. Eu creio que isso pesou muito também, porque, na verdade, Davi não tinha autorização de tocar em nada. Então, aquela unção era para ser respeitada e honrada na totalidade. Às vezes a gente fala assim, não, eu só vou falar um negócio que eu estou pensando aqui. Mas Deus não está permitindo que você faça isso. Então é melhor que nós fiquemos com a boca fechada, porque na verdade, foi só um pedacinho do manto. Davi traçou, na verdade, uma estratégia humana. Ele falou, eu vou pegar isso aqui, depois eu vou mostrar para ele, e aí ele vai me dar paz. Porque ele vai perceber que ele estava nas minhas mãos e eu não quis matá-lo. Não é porque eu não posso, mas é porque eu não quero. Então, Davi estava usando um recurso terreno, natural, humano, para tentar mudar algo espiritual. E nós temos insistido nisso. Coisas naturais não mudam o mundo espiritual. Não adianta. Ele podia ter aquela prova cabal ali na mão, mandar, mostrar, fazer, e a regência espiritual que estava sobre Saul continuaria a mesma. Nós não vamos conseguir mudar o mundo espiritual com coisas naturais, por mais provas que tivemos. Então, que isso aí saia da nossa vida e entendamos que se Deus não operar a nosso favor, nada nem ninguém vai poder nos representar. Amém. Amém? Pai, Pai, novamente, em novamente, outra situação, em outra quando situação, Davi e Abisai quando Davi e Abissai estavam diante de Saul, estavam diante de Saul, enquanto ele dormia, enquanto ele dormia, Abisai disse: Abissai disse: Hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Hoje Deus me entregou seu inimigo nas tuas mãos. Deixe-me agora Deixe-me agora cravar a lança nele, cravar a lança nele até o chão, até o chão, com um só golpe. com um só golpe. Não precisarei de outro. Não precisarei de outro. Davi, contudo, disse a Abisai: Davi, contudo, disse a Abissai: Não o mate. Não o mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Juro pelo nome do Senhor, Juro pelo nome do Senhor, disse ele: disse ele. O Senhor mesmo o matará. O Senhor mesmo o matará. Meu Deus. Ou chegará a sua hora Ou chegará a sua hora e ele morrerá. e ele morrerá.
ou ele irá para a batalha, ou ele irá para a batalha perecerá. e perecerá. O Senhor me livre O Senhor me de livre levantar a mão contra o seu ungido. de levantar a mão contra o seu ungido. Agora, Agora, vamos pegar a lança vamos pegar a e lança o jarro com água e o jarro com que água estão perto da cabeça que dele estão perto da cabeça e dele vamos embora. e vamos embora. Então Davi Então Davi apanhou a lança e o jarro apanhou a lança e o jarro que estavam perto da cabeça de que Saul estavam perto da cabeça de Saul e eles foram embora. e eles foram embora. Ninguém os viu, Ninguém os viu, ninguém percebeu ninguém e percebeu, ninguém acordou. ninguém acordou. Estavam todos dormindo, Estavam todos pois dormindo, um sono pesado pois um sono pesado vindo do Senhor vindo do Senhor havia caído sobre havia eles. caído sobre eles. Pai, Pai, ajude-me a honrar teus servos ungidos, ajude-me a honrar os teus servos ungidos, justamente como Davi honrou a Saul. justamente como Davi honrou a Saul. Senhor, Senhor, quando tu fizeste uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó, quando tu fizeste uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó, tu incluíste este aviso como parte da sua aliança. tu incluíste esse aviso como parte da aliança. Não toqueis os meus ungidos, Não toquei nos meus ungidos. e aos meus profetas não façais mal. E aos meus profetas, não façais mal. Que eu sempre me lembre do valor que colocastes em teus servos ungidos, Que sempre me lembre do valor que tu colocaste nos teus servos ungidos e que eu nunca faça e que eu nunca faça ou diga nada que os ou desonre, diga nada que os desonre ou os cause dano. ou os cause dano. Senhor, Senhor, tua palavra promete. tua palavra promete. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Agora sei que o Senhor salva o teu ungido. Ele ungirá Ele ungirá desde o seu santo céu, desde o seu santo céu com a força salvadora com a força salvadora da sua mão direita. da sua mão direita. Pai, Pai, Davi reconheceu Davi reconheceu que foram ungidos por ti, que foram ungidos por ti e que tu eras a fonte de sua força. e que tu eras a fonte da sua força. Ele o louvou com estas palavras: Ele louvou com essas palavras. O Senhor é a minha O força Senhor é a minha e força, meu o escudo. meu escudo. Nele confiou o meu Nele coração confiou o meu coração e fui socorrido. e fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer, Assim o meu coração salta de prazer e com o meu canto louvarei. e com o meu canto louvarei. O Senhor é a força do seu povo, O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. também é a força salvadora do seu Salva o ungido. teu povo Salva o teu e povo, abençoa a tua herança. abençoa a tua herança E apacenta-os e apacenta-os e exalta-os e exalta-os para sempre. para sempre. Amém. Aleluia. Sim. Glória a Deus. Isso mesmo, irmã Jani. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria pedir para a irmã Raquel, tá abrindo o microfone, e tá orando pela irmã Silvia Cabral, que está fazendo aniversário hoje. Amém? Em nome de Jesus. Aí depois a irmã Geni vai estar orando para encerrar. Amém, irmã Raquel? Por favor, ora pela irmã Silvia, que está fazendo aniversário hoje. Glória a Deus. Amém. Nossa, foi pega desprevenida. Deixa eu falar um negócio que vai desprevenido aí. Eu tenho uma cultura assim, ó. Congreguei numa igreja que o meu pastor ensinava assim. Se você tiver em um lugar que você for, por exemplo, sair daqui da igreja, você é um diácono, você é mesmo um membro, você vai lá na outra igreja, que for aqui lá numa festa, que foi convidado, aqui no culto, aqui na igreja. Então, o que ele passava de cultura? Esteja sempre preparado. Tenha uma palavra, tenha uma oração, esteja preparado. Ah, pastor, mas nunca ninguém me chama para nada, você não sabe. Sim. Então, o que que ele falava? Quando te chamarem, vocês que são desse ministério, não destilem incompetência. Então, essas eram as palavras do pastor José Carlos. Assim, por favor, não destile incompetência quando falar assim para você, irmão fulano, você está com a palavra. Ah, eu não tenho nada. Irmão fulano, vai orar. Ah, eu não tenho nada. Então, por favor, quem estiver caminhando comigo, esteja sempre preparado, porque nós vamos sempre estar aí mexendo com você de alguma maneira, porque eu creio muito no funcionamento do corpo e nós precisamos disso. Então, não destilem incompetência. Amém? Amém. Irmã Raquel, ore pela irmã Silvia em nome de Jesus. Vai dar bom, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, eu quero te louvar, Senhor, pela vida da irmã Silvia, que hoje, Senhor, completa as primaveras, como se falam, mas anos de vida, Senhor, que tu venha, Senhor, através das tuas promessas, do teu amor, daquilo, Senhor, que ela necessita, Deus, na sua vida, Senhor, tu venha restabelecer, Pai,
como promessas vividas na experiência contigo, Pai. Eu quero já te agradecer, Senhor. Eu não conheço, mas tu conheces o coração e que tu venha abençoar, Senhor, cada dia mais essa irmã. Não somente hoje, Deus, que é o seu aniversário de vida, né? Mas também todos os anos, Pai, todos os dias, para que ela possa, Senhor, proclamar a tua glória na vida dela, Senhor, pelo que tem feito e irá fazer. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém, Glória a amém. Deus. Parabéns, irmã Silvia, que Deus te abençoe demais. Muito obrigado por tudo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Parabéns, irmã. Deus abençoe e guarde, irmão. Uma bênção na nossa vida. Glória Que a o Senhor Deus. te dê muita, muita, muita sabedoria para vencer todos os desafios, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, irmã Geni. Amém, amém. Pai querido, Pai celestial, quão bom e agradável, Senhor, é estarmos na comunhão, corpo em comunhão. Quanto mais aprendendo, Senhor, aprendendo como o Senhor mesmo falou, usando a palavra de Oséias, o meu povo erra, é destruído, porque não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós estamos aqui, Senhor, aleluia, porque estamos aprendendo, Senhor, conhecendo as Escrituras, com o propósito de praticar, não ficar engordando ovelhas gordas, não, 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 não. Queremos praticar, nos ajuda a praticar, nos ajuda a levar esse alimento, aleluia, para os outros, como nós aprendemos aqui hoje, Senhor. Quando saímos desse lugar de sepultura, desse lugar de orfandade, quando saímos desse lugar de feridas, de machucaduras, aleluia, mesmo sentindo dor, nós podemos, Senhor, alimentar aqueles que desejaram a nossa morte. Senhor, isso é muito forte. Nos ajuda, Senhor, a cada dia exercer essa palavra, Senhor, porque assim nós aprendemos hoje, temos aprendido que quando nós nos levantamos, saímos desse lugar, decidimos sair desse lugar para fazer, obedecer a tua palavra, Senhor, aleluia. Ali o Senhor nos honra e nos ajuda, Pai, a não tocar nem no pedacinho do manto do seu ungido, nem nada, Senhor, para que não entremos nesse lugar de risco. Deus nos livre, Senhor, nos livre e nos perdoa, Senhor. Nós nos arrependemos se por algum dia, algum momento, nós cortamos que seja um pedacinho de um manto do seu ungido, Senhor. Que o ungido também é os nossos irmãos, Pai, porque o próprio Senhor Jesus disse que se nós fizéssemos qualquer coisa contra os pequeninos do Senhor, meu Deus, ali o Senhor vinha com juízo. Então, nos livra disso, Senhor, nos perdoa e nos guarda da tentação. Em nome de Jesus, queremos abençoar pastor Alexandre, pastora Fátima, Senhor, nesses estudos, Senhor, que o Senhor venha trazendo mais de Ti, mais revelação, mais conhecimento, Senhor. Pai, muito obrigada. Nosso coração é cheio de gratidão, porque muitas coisas o Senhor tem feito por eles, grandes coisas, e nós temos visto isso, Senhor, e vamos continuar vendo. Obrigada pela vida deles, Senhor. Obrigada pela igreja deles. Obrigada por esse grupo. Que o Senhor guarde, esconda cada um de nós e nossas famílias, nossos ministérios, nossas finanças, nossa saúde mental, física, espiritual, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Graças a Deus, santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Amém, amado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, para sexta-feira, suco, pão, mel, para a gente estar ceando, porque vai ser o último dia do livro, a gente vai estar fazendo aquele mesmo procedimento, agradecendo ao Senhor por mais uma etapa vencida em nome de Jesus, amém? Aí você que tiver a tua oferta, você sela esse último livro também, da forma que a gente fez da outra vez, tá bom? Em nome de Jesus, sempre entenda que a oferta, obviamente, não é obrigatória, só se realmente o Senhor
de alguma forma, te dirigir para isso. Se não tiver oferta, não vai ter nenhuma alteração aí de... Ah, e o livro, tudo que nós fizemos, essas renúncias não vai valer na minha vida. Vai valer do mesmo jeito, vai ser abençoado do mesmo jeito, vai estar tudo tranquilo. A oferta é uma honra que a gente dá aí ao Senhor por uma etapa vencida, por algo que Ele nos proporcionou. Amém? Pão, suco de uva e mel. Até amanhã, em nome de Jesus. Está encerrado. Shalom. Deus te abençoe e te guarde. Shalom, Glória a shalom. Deus Deus. abençoe. Até amanhã.